Bem, bem-vindos, bem-vindas a essa discussão sobre ESG para mercados emergentes. A ideia dessa sessão é falar um pouquinho, dar esse contexto que está tão forte nos últimos anos, não apenas na América Latina, mas em todo o mundo. Trazer alguns esclarecimentos, conceitos e as conexões que esse tema tem com outros no ecossistema de impacto. Também avançar um pouco sobre onde estão as oportunidades e os desafios que está nesse tema para a nossa região. Eu acredito que é importante também levar em consideração as diferenças. Quando falamos de ESG ou ASG na América Latina ou em mercados emergentes, e como se discute a ESG em outros contextos e mercados, como Estados Unidos ou Europa, por exemplo, é importante ter essa distinção em mente. Quando falamos de ESG em Londres ou em Nova York ou na Alemanha, por exemplo, a discussão está muito concentrada, por exemplo, em temas de regulação, de carbono, prestação de contas, cadeias de fornecimento. Mas, quando a gente olha para mercados emergentes e contextos como a América Latina, por exemplo, falar de ESG é sempre falar de coisas que estão muito alinhadas com o que nós estamos vivendo. Resiliência, sobrevivência. Então, o risco de ESG está muito presente e vivo em toda a nossa região. E é importante pensar que ESG, para nós, é algo que faz parte do nosso dia a dia, além de ser uma discussão de investimentos ou estratégias de investimento. Por tudo que se fala, os riscos sistêmicos, tudo que nós vivemos aqui na América Latina ou em contextos emergentes. Muito bem. Qual é a definição e a origem do conceito de ESG ou ASG, ESG? Apesar de ter relevância e visibilidade nos anos recentes, especialmente depois de 2019, 2020, por um conjunto de fatores que aconteceram no planeta. Em 2019, nós tivemos movimentos como o Black Lives Matter, que falaram muito dos temas sociais, também os compromissos que vieram da COP de Glasgow, os compromissos empresariais de descarbonização, net zero, o papel do ecossistema de investimento em tudo isso. Então, essas discussões que aconteceram em nível global ampliaram o tema de ESG e atraíram muito mais visibilidade para ele. Porém, o conceito originalmente vem de 2004 em um relatório que foi uma construção coletiva pelo Pacto Mundial das Nações Unidas, com a dimensão do Banco Suíço, e diversos atores do ecossistema financeiro. E nesse relatório, Who Cares Wins, esse relatório trazia um conjunto de recomendações para atores do ecossistema financeiro, de finanças, estimulando que eles analisassem as práticas ambientais, sociais e de governança nas suas estratégias de investimento. Então, também para pensar como esses temas ambientais, sociais e de governanças poderiam ter um impacto material no desempenho de um determinado investimento. Isso tem uma perspectiva de riscos. Então, além de olhar, por exemplo, para os fatores tradicionais de investimento, ou seja, o contexto do mercado, como se comporta tal fundo ou caminho de investimento, trata-se de ampliar a visão, a perspectiva, para incluir os temas ambientais, sociais e de governança. Ou seja, ter um olhar mais amplo do que o olhar financeiro tradicional, considerando também os riscos e oportunidades dentro desses três temas. É importante compreender que esta é uma lógica que vem do ecossistema financeiro mesmo, do próprio mercado financeiro. E por isso, esse contexto, por exemplo, nós falamos muito de ASG no contínuo do capital. Se vocês olharem
para essa definição e discussão que já tivemos em outras masterclasses, o contínuo do capital, nós temos um espectro que vai desde o investimento convencional, onde temos os acionistas, ah, os investimentos de foco no retorno para os investidores e tudo isso, e por outro lado do espectro, a filantropia convencional, mas muito próximo do investimento convencional, nós temos os critérios ASG, são mecanismos de investimento que olham para esses temas ambientais, sociais, de governança que buscam essa rentabilidade do mercado, que buscam ampliar os resultados do investimento, porém trabalhando também, gerindo com os riscos ambientais, sociais e de governança. Isso traz um conjunto de benefícios, porque, por exemplo, o investimento ASG pode ser uma decisão positiva, ou seja, eu, como investidor ASG, tenham influência sobre as empresas e organizações para que elas tenham melhores práticas ambientais, sociais e de governança, por exemplo, para que integrem a sustentabilidade às suas estratégias e com essas boas práticas, também como um critério importante de perspectiva para a alocação do capital. Ou também como um investidor OSG, eu posso fazer a exclusão de certos tipos de investimentos. É o que chamamos aqui no contínuo de capital de exclusão de pecadores, vamos dizer assim. Ou seja, por exemplo, não vou fazer investimentos em empresas do setor de tabaco, ou do fumo, ou do setor de petróleo, algo do tipo, combustíveis fósseis. Então, eu utilizo critérios ambientais, sociais e de governança para excluir possibilidades de algumas de investimento, olhando para os riscos ambientais, sociais ou critérios que sejam éticos, individuais e assim por diante. Então, ASG, ESG, ESG tem a ver com esse contexto, ele vem do contexto do mercado financeiro como uma estratégia de investimento, como um modelo, uma forma de olhar, usar os critérios ambientais, sociais e de governança para a decisão de alocação de capital. Isso surge em mais ou menos 2004, através desse relatório, Who Care Wins, que foi produzido naquele contexto, e a discussão, a visibilidade do tema, ela só aumentou nos últimos 5 ou 6 anos por diversos motivos no ecossistema institucional, movimentos sociais, ambientais, mudanças de mentalidade na sociedade e assim por diante. Dito isto, quando nós olhamos especialmente nesse contexto positivo de ASG, onde se estimula ou se fala muito da integração desse tema com a sustentabilidade, a integração de práticas de sustentabilidades nas organizações, existe uma interação muito clara entre conceitos como ASG, responsabilidade social corporativa, sustentabilidade corporativa, e é importante esclarecer, e aqui temos a compreensão de que esses temas não são sinônimos. ASG, ESG, não é a mesma coisa que responsabilidade social corporativa, nem é a mesma coisa que sustentabilidade corporativa. O que aconteceu é que nesses anos recentes, muitas organizações e empresas e investidores vieram tratando esses temas como se fossem sinônimos. E isso também gerou muitos desafios que impulsionaram os movimentos de backlash de ESG ou as práticas de lavagem verde, greenwashing, porque as pessoas estavam chamando tudo de ASG, mas nem tudo é ASG. Ou também se pensava que a ASG vinha para resolver todos os problemas do mundo, mas não é bem assim. ESG tem uma lógica financeira, olhando para esses investimentos e as estratégias de investimento. É diferente de quando falamos do contexto organizacional, de práticas empresariais, onde existe a responsabilidade social ou sustentabilidade corporativa. São conceitos, portanto, diferentes, mas eles coexistem nesse ecossistema.
Ou seja, o ESG ou ASG é a integração de fatores ambientais, sociais, de governança para fortalecer a análise financeira tradicional. Então, isso olhando para os riscos e as oportunidades que estão mais além das avaliações técnicas tradicionais que um investidor tradicional faz. Então, sempre vai dar resposta a essa pergunta sobre quais são os temas ambientais, sociais e de governança que podem afetar financeiramente um negócio. Por isso, quando falamos desses temas, estamos falando de clareza quanto aos riscos e das ações para que esses riscos não se materializem, não prejudiquem o meu contexto do negócios. Então, aqui está essa lógica ESG. ESG. Outro conceito que também muitas vezes gera confusão, ou que as pessoas misturam ou com a mesma coisa, é a responsabilidade social corporativa. Esse conceito é um pouco mais antigo, como muitos de vocês já conhecem. Ele vem muito tem a ver com esse interesse ou expectativa que a sociedade tem frente às empresas, às organizações. Então, está muito ligado àquilo que se espera de uma boa empresa, de uma boa organização. Espera-se que essas organizações apoiem a sociedade, contribuam com algo para a sociedade, cumpram com um conjunto de valores ou de normas ou algo assim, além da regulação, além do que requer a lei. Então, quando nós falamos de iniciativas das corporações que elas têm, por exemplo, no final do ano, que juntam um tanto de alimentos e distribuem à comunidade, onde são para as pessoas que não têm muito recurso, por exemplo, ou projetos e iniciativas envolvendo os empregados para apoiar a construção, por exemplo, de escolas ou programas de apoio para crianças, meninos e meninas, ou estratégias que estão olhando para o impacto social das corporações, e tudo isso está muito alinhado ao conceito de responsabilidade social corporativa. São temas, ações e atitudes das empresas, das organizações, para dar resposta às expectativas sociais, às expectativas que as pessoas e a sociedade têm, que as empresas façam algo além daquilo que a lei requer delas. Isso vem muito dos anos 50, por exemplo, no contexto de give back, de responsabilidade social que os gestores ou os donos das empresas e organizações tinham era algo como: bem, como empresa, como organização, vocês estão utilizando dos recursos que são comuns. Então, utilizam, não sei, a água ou a energia, as estruturas, infraestrutura e tudo isso que são comuns a toda a sociedade e estão sendo usados para a sua empresa e organização. Então, por isso, vocês precisam devolver algo para a sociedade e as pessoas, na forma de benefícios, geração de impactos positivos e algo assim. Então, daí vem a responsabilidade social corporativa. O outro conceito que também às vezes as pessoas confundem com o ESG é o conceito de sustentabilidade corporativa. A sustentabilidade está muito semelhante àquilo que a gente fala em ESG, mas existe uma distinção. Nós estamos falando de práticas empresariais que buscam o equilíbrio do desempenho econômico e o impacto social e a proteção ambiental. Então, isso quer dizer que não posso priorizar o lucro, o desempenho econômico fazendo destruição do meio ambiente, por exemplo, ou não fazendo o pagamento de benefícios aos meus empregados, ou não fazendo pagamentos dos impostos, das contribuições ao governo e etc. Então, eu preciso me focar nesse equilíbrio, nessas dimensões, olhando, claro, para as expectativas da sociedade e o interesse de todas as partes interessadas conectadas à minha organização. O conceito que é mais, digamos, direto nesse tema é o triple bottom line, o triplo resultado. Esse conceito vem dos anos 90,
90, 94, de uma de um grande empresário, um grande ator nesse ecossistema, que é o John Pelkington. Ele disse, nesse contexto, que precisamos buscar esse equilíbrio, esse triple bottom line, ou seja, o contexto econômico, busca a geração de valor financeiro e a viabilidade do negócio em longo prazo. Então, isso é nuclear central para a estratégia de negócios. Porém, eu preciso fazer isso buscando gerar um impacto positivo nas pessoas, nas comunidades e todas as condições, por exemplo, trabalhistas. Eu tenho que fazer isso usando de maneira responsável os recursos naturais e buscando a restituição dos impactos ambientais. Então, esse é o triple bottom line: pessoas, planeta e o lucro. Então, esse conceito de sustentabilidade corporativa, que é avançado mais fortemente nos anos 90, nos anos 2000, também está ligado ao contexto de ESG, mas não é a mesma coisa. São temas, assim como a responsabilidade social corporativa, que são temas que possuem interações, que se relacionam, que se conectam ao ESG, mas não são a mesma coisa. Então, continuando, o que existe em comum entre sustentabilidade corporativa, ESG, responsabilidade, o contexto de investimento de impacto e tudo isso? O principal elemento é o desenvolvimento ser sustentável. Aqui é uma imagem de um artista brasileiro chamado Cobra, Eduardo Cobra. Com certeza, acredito que vocês já devem ter visto alguma pintura, alguma intervenção dele ao redor do mundo. Ele faz diversas coisas em muitos países. Ele fez essa intervenção nas Nações Unidas já tem alguns anos. E para mim, essa imagem representa muito bem o que nós falamos de desenvolvimento sustentável. É como uma geração que faz a transmissão de um planeta que parece muito bonito, pleno de recursos, onde tem água, natureza e tudo isso, para a geração futura. Essa é a definição de desenvolvimento sustentável, de forma que nós vivemos no dia de hoje, da forma como estamos vivendo hoje, na atualidade, as coisas não, elas não podem impedir que as próximas gerações também tenham um planeta com recursos suficientes para viver, produzir, trabalhar e tudo isso. Então, por isso, esse é o ponto em comum, onde as discussões de ESG, sustentabilidade sociocorporativa, responsabilidade social se encontram. Todas estão envolvidas, todas estão voltadas a isso, pensando no desenvolvimento sustentável, para garantir que tenhamos os recursos nesse planeta para que os outros e a vida humana possa continuar agora e nas gerações futuras, para que elas também tenham esse planeta. E é nesse contexto que existem, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que são esse conjunto de temas e de expectativas, de desafios para serem vencidos até 2030, ou seja, daqui a pouco. Que é como o que nós, no dia de hoje, estamos trabalhando com uma definição importante do que é o desenvolvimento sustentável. Nós precisamos caminhar para garantir, mais uma vez, mais que tenhamos um planeta com os recursos, a capacidade de produção, desenvolvimento para gerações futuras. É, e aqui nós temos, nesse ecossistema, nós temos todos esses conceitos que eu mencionei: a sustentabilidade, o ESG, a responsabilidade social corporativa. Então, como vocês veem nessa imagem, não é a mesma coisa, porém se conecta. A sustentabilidade está olhando para a dimensão ambiental, social, econômica. ESG vem com a dimensão ambiental e social, mas traz a discussão de governança também. Claro, com uma visão financeira. E a responsabilidade social corporativa tem uma abordagem também ambiental e social, mas um cunho de geração de impacto social positivo.
E nesse ecossistema também temos o investimento de impacto, onde também estamos todos nós, as organizações sociais, fundações, fundos e tudo isso. E aqui todos juntos nesse espaço de interação, de colaboração e conexão, buscando esse desenvolvimento sustentável, essa visão mais ampla de garantirmos um planeta com qualidade, com recursos e plenitude para garantir a vida humana desta geração e das gerações futuras. Então, isso é um pouco dos conceitos de quando nós falamos de ESG e quando falamos de sustentabilidade, RSC e tudo mais. Muito bem. Uma vez mais, é importante esclarecer que, apesar de que ESG é um termo global, é um termo que vem do mercado financeiro, que foi pensado pelos mercados financeiros, especialmente no contexto do norte global e tudo isso, isso tem impactos e significado diferentes para nós nos mercados emergentes, por exemplo. Quando falamos desse tema, na Europa, eles estão muito focados na transição energética. Nós, aqui na América Latina, eu mesmo estou aqui no Brasil, normalmente nos enfocamos muito no uso do solo, por exemplo. Existem diferentes expectativas e a visibilidade do tema é diferente nesse contexto. Além disso, nós que estamos em mercados em crescimento, mercados que se chamam de emergentes, temos um potencial muito grande de gerar impacto. Nós temos já nos países emergentes, considerando aí 28, 30 países do mundo, 54% de toda a população mundial, cerca de 50% do PIB global. Estamos avançando, crescendo em termos de PIB na década recente. Somos países, regiões que estamos avançando em prosperidade econômica. Então, além de ser um novo mercado de consumidor, de produção, geração e tudo isso, também somos mercados importantes para avançar em termos de transformação nesse espaço. Ou seja, quando falamos de ESG nos últimos anos, nós avançamos muito com a criação dos modelos de taxonomias, de categorizações, taxonomias verdes. Aconteceu no México, na Colômbia, no Brasil e em outros países da América Latina a adoção de estándares, de padrões internacionais de prestação de conta de riscos ambientais e climáticos, como as normas IFS no Brasil e no México. Mas também existe um desafio grande na adopção corporativa de sistemas ASG de sustentabilidade. Uma pesquisa que tivemos aqui da RSM Global em 2024 disse que apenas 46% das empresas latino-americanas possuem uma política formal de sustentabilidade, olhando para esses temas de ASG. E nesse contexto, nós temos Brasil, que tem um bom percentual corporativo, já com boas práticas, Chile, Colômbia, México e outros, mas no seu conjunto, menos da metade das empresas latino-americanas possuem uma empresa política formal de sustentabilidade. Então, com esses desafios de inclusão, é preciso. Se eu não tenho políticas de sustentabilidade, às vezes eu fico fora das discussões e das oportunidades que estão ligadas aos investimentos ESG. Mas nós também temos um ambiente financeiro que é muito inovador e vimos um crescimento nos últimos anos dos bônus verdes, bondes sustentáveis, bondes sociais, e aqui temos quase 40% do mercado global de bondes verdes, de títulos verdes. Então, essa discussão traz um conjunto de desafios que nós possuímos na nossa região, mas também diversas oportunidades de nos conectarmos a esse diálogo global que tem aumentado muito nos últimos anos. Se nós olhamos um pouco mais também para de uma forma mais detalhada,
Olhando para o contexto regional, por exemplo, a América Latina possui quase 40% de toda a biodiversidade mundial. E aqui, quando falamos de biodiversidade, estamos falando de ativos verdes, de bioeconomia, de soluções baseadas na natureza, que muitas das organizações que aqui estão, que são membros da Latin Pacto, têm um grande foco nesses temas, que são excelentes oportunidades que advêm dessa discussão dessa dimensão ambiental. Além disso, e das oportunidades que essa dimensão nos traz, nós também temos diversos riscos e desafios nesse espaço. Então, na América Latina, com essa biodiversidade, esse grande número de florestas, nós também temos um grande risco de desmatamento, e isso também é, está ligado à visão que existe sobre a forma como nós gerimos esses temas na América Latina, ou os desafios ligados ao uso do solo, que alguns países da nossa região são as principais fontes de emissões, o uso do solo, especialmente para a produção de alimentos, pecuária e outros. E também temos um grande impacto no contexto de mercados emergentes, porque somos os países que sofrem de maneira desproporcional com os impactos climáticos. Os países que possuem menor resiliência para lidar com esses temas. Então, com as chuvas extremas, os furacões e todos os eventos que têm se agravado muito nos últimos anos, o processo de recuperação, seja econômica, seja social, por exemplo, é mais lento do que em outros países. Então, de um lado, nós temos muitas oportunidades quando olhamos para essa dimensão ambiental, mas também diversos desafios e riscos nesse contexto. Outra dimensão interessante de se olhar, e acredito que ela é muito singular dos mercados emergentes, é a dimensão social, que eu acredito que é a mais importante, porque em mercados desenvolvidos, digamos assim, essa às vezes é um pouco deixada de lado ou um tema mais focado no apoio, doações ou algo assim. Mas na nossa região, quando falamos do S, isso é o que, por exemplo, avança quando se avança um projeto ou uma iniciativa. Então, especialmente porque, por exemplo, a desigualdade em mercados emergentes é um risco sistêmico e algo muito presente, e está em muitos dos espaços e organizações que precisam avançar nesses temas. Então, o investimento ASG na nossa região tem que olhar muito para o apoio e a priorização da redução das desigualdades sociais e tudo isso. Outro ponto também são os temas de direitos humanos ou comunidades indígenas, por exemplo. Então, muito do que nós temos por aqui na nossa região, especialmente os ativos verdes, sejam eles as florestas ou os investimentos que são feitos em transição energética, os parques eólicos, as minas de lítio, estão em territórios ancestrais. Então, muitos desses projetos de transição, essas iniciativas, deveriam ter a inclusividade, a inclusão desses grupos nas suas discussões. E a isso está ligado muito com o que foi dito em termos de licenças sociais, em termos de incluir esses grupos e comunidades. O contexto regional, o contexto ancestral é muito importante, porque se, é- se ele for ignorado, além de ser uma violação de direitos humanos, muitas vezes, isso também é um risco jurídico que pode paralisar o ativo, as ações, as práticas e iniciativas. E a isso também, muito em linha com as autorizações, a licença social, que é algo presente nos mercados emergentes, existe, claro, a licença do governo é sempre necessária, mas muitas vezes não é suficiente. Então, essa licença social, ela é como a aceitação das comunidades, que é preciso existir. Em países da América Latina, por exemplo, pode-se ter todas as licenças legais, mas
se as comunidades bloqueiam a rodovia porque não confiam na organização ou fazem alguma manifestação ou mobilização popular ou tudo isso, a operação está sujeita a ser prejudicada. Então, isso é algo considerado como um risco e uma necessidade de olhar para a dimensão social que os investidores estão cobrando. E, é claro, a inclusão financeira e de gênero, que aqui está também é um risco e uma oportunidade no contexto de mercados emergentes. As mulheres, por exemplo, estão liderando a maioria das microempresas, mas são as que recebem menos crédito. Ou, por exemplo, quando fazemos investimentos com essa lente de gênero ou social, muitas vezes não é algo que é só aumento de qualidade, mas sim olhar para um mercado que ainda está subatendido e que possui grandes taxas de retorno, ou seja, a dimensão social tem um papel muito importante nos mercados emergentes. E, por fim, as questões de governança, que também é algo muito peculiar nesse contexto. Quando nós falamos da concentração da estrutura das propriedades, que estão muito concentradas em empresas ou grupos familiares, grupos econômicos tradicionais, por exemplo, existe muito essa discussão de práticas de corrupção, é preciso ter transparência e tudo isso. Essa desigualdade social que existe na região também gera uma boa parte da volatilidade dos ativos de investimento. Então, o desafio da governança nos mercados emergentes muitas vezes tem a ver com a priorização da tomada de decisões e garantir e assegurar a transparência, especialmente quando as regulações não exigem obrigatoriamente isso. Especialmente quando falamos dos temas ASG, a regulação em mercados emergentes está ainda em construção. Então, muitas vezes, os investidores ou as empresas das organizações e tudo isso precisam assegurar essa transparência, esse compliance com as boas práticas e antes mesmo que as regulações, as leis e regulações nacionais cobrem isso. Para avançar um pouco mais nesses temas de quais são os principais desafios e as barreiras para o envolvimento em investimentos ESG nos nossos mercados. Eu também gostaria de evidenciar alguns pontos que são importantes de levarmos em conta. Além das oportunidades que nós temos, por exemplo, de investimento em temas ambientais e sociais, nos contextos emergentes, esse financiamento muitas vezes é cara. É caro porque muitas vezes os investidores, especialmente aqueles mais tradicionais, sempre estão buscando primar por evitar riscos políticos, cambiais, jurídicos, que em muitos países da região, e olhando para o contexto da América Latina, é um risco alto, porque existe muita instabilidade. Outro tema também é a taxa de descontos para projetos verdes. Às vezes, é o dobro da taxa de descontos em um país mais desenvolvido. Então, o custo do capital, ou o custo da dívida, da estrutura do capital, tudo isso, às vezes é mais alto, também nesse contexto dos mercados emergentes. Outro ponto também são as lacunas de capacidades e dados, que é algo que nós que estamos no ecossistema de impacto sabemos que essas lacunas existem e muito. E então, aqui, muitas organizações e empresas carecem de know-how, de conhecimento para fazerem as medições, os reportes das suas informações de ASG. E isso também com dados do estudo que eu apresentei alguns slides atrás. A metade das empresas possui áreas ou responsáveis pela sustentabilidade ASG dedicados a esses temas. E os dados, muitas vezes, também são de baixa qualidade ou irregulares, especialmente quando olhamos para os pequenos empreendimentos.
Então, mais uma vez, se não existe a declaração dos dados, se não são reportados, se não existe o conhecimento para fazer essa prestação de contas e a medição adequada, isso também é um desafio para receber investimentos e financiamentos. Outro ponto está na fragmentação e nos padrões múltiplos. Esse não é apenas na América Latina, mas também no contexto global. Existem muitos marcos regulatórios ou normativos falando de ASG, muitas métricas que são diferentes entre si, e isso gera muita confusão e muito custo, porque se começamos a ter uma prestação de contas ou medições olhando para um critério de IFRS, mas o investidor está buscando um critério SASP, por exemplo, ou GRI. Então, se não existir esse alinhamento, por exemplo, dessas regulações que são parciais, as organizações precisam lidar com esse grande número de normativas. E alguns estão olhando para uma norma, outros estão olhando para outra, e é difícil ter uma padronização e torna-se mais difícil ter os critérios de comparabilidade entre as organizações. Isso também está ligado a alguns riscos estruturais. E mais uma vez, como eu mencionava, os temas de corrupção em alguns países, a dificuldade e a fraqueza, às vezes, da governança pública, mina muito a confiança, essa confiança que está muito baseada na estabilidade. Então, muitas vezes, a governança corporativa das empresas possui práticas que são opacas, ou seja, que não estão tão claras ou visíveis para a sociedade e as partes interessadas e os investidores. Então, por isso também nos mercados emergentes, existem muitos escândalos de greenwashing, por exemplo, de lavagem verde, justamente porque não tem tanta transparência nesses temas de governança. E é claro, isso não é algo exclusivo de mercados emergentes. Nós tivemos muitos casos de greenwashing em governança corporativa em países que são desenvolvidos, assim chamados, mas isso também acontece por aqui, especialmente em alguns mercados considerados instáveis. E um ponto final seria o curto prazo versus o longo prazo. Então, as pressões que nós temos nos mercados emergentes são um resultado das desigualdades, da necessidade de priorizar muitas políticas públicas, são resultados das pressões econômicas, como inflação, recessão, e tudo isso podem afetar essa dimensão de ASG. Então, as orientações, os diretores sempre priorizarão a sobrevivência primeiro e depois pensarão na sustentabilidade. E além dessa cultura da sustentabilidade, de olhar para esses temas, é um freio para. Tem gente que pensa que isso é um freio para o progresso, porque as pessoas pensam muito no curto prazo. Então, sabemos que muitos dos temas ambientais, sociais, de impacto de tudo isso, precisam contar com uma visão de longo prazo, que é fundamental nesses contextos. Muito bem. E como podem, por exemplo, como podemos influenciar o ecossistema de impacto? Como nós, membros da Latin Impacto, nós que estamos aqui, podemos influenciar? Eu vejo que existem muitas oportunidades de colaborações e interações com esse ecossistema e essas discussões ESG. Eu apresentei a vocês um panorama sobre o ESG no contínuo do capital e tudo isso, mas existem muitos caminhos que nós, dentro do ecossistema de impacto, fundações, famílias, organizações, temos um papel muito importante a cumprir nessa discussão, nessa construção coletiva. Então, por exemplo, quando falamos de capital catalítico, claro, o investidor ASG está, sim, olhando para o impacto, para temas ambientais, sociais e de governança, porém, muitas vezes, não está tão disposto
a aceitar o risco de fazer esses investimentos. Então, o capital catalítico, os fundos de impacto e tudo isso, pode apoiar assumindo esses riscos iniciais ou as primeiras perdas, com essa garantia para atrair esse investimento comercial ou investidores ASG para iniciativas e projetos que olhem para temas de sustentabilidade. Então, vejam que aqui estamos falando de uma lógica de ampliar o investimento ASG no contexto do mercados emergentes, mas também ampliar os projetos ou iniciativas ou organizações que alavancam e que fazem práticas e projetos, iniciativas ASG de sustentabilidade. Então, por exemplo, o papel do capital catalítico está em atrair os investidores que olham para a ESG, apoiando ao mesmo tempo a criação de novos projetos e iniciativas e negócios que gerem um impacto ambiental e social. Outro ponto que nós também estamos tratando aqui é o fortalecimento de capacidades. Estamos apoiando muito a assistência técnica, o apoio não financeiro para empresas sociais, pequenas empresas e tudo isso, para que possam ter a sua gestão ASG, olhando para a medição do impacto, os reportes, os informes, relatórios, certificações, tudo isso. Eu acredito que nos próximos anos nós teremos um aumento muito grande no número de regulações e certificações nesse contexto ASG. E quanto mais nossas organizações, pequenas e grandes, estejamos preparados para isso, melhor nós vamos aproveitar essas oportunidades. Outro ponto é o alinhamento das carteiras, ou seja, a adoção de critérios ASG nas próprias decisões de investimento, de impacto filantrópico e tudo isso. Integrar o tema de ASG junto com os objetivos de impacto e tudo isso também é um papel que a nós cabe e que podemos avançar. E o quarto ponto, medição e transparência exemplar. Nós que estamos aqui no ecossistema de impacto, temos o conhecimento e falamos muito de medição de impacto, metodologias como o IRIS Plus, o GIRS, etc., que apoiam esse contexto de medição de impacto, o investimento de impacto. E isso é algo que muitas vezes o investidor ASG não conhece muito bem, porque vem muito da lógica do mercado, que é uma lógica binária. Se resultado ou não, riscos ou oportunidades. Vou olhar para os critérios ambientais e sociais e governança, olhando para esses temas de riscos e oportunidades. Assim pensam eles. Mas, especialmente com essa abordagem, nós temos um desafio grande, que é a medição e a transparência alinhadas à geração do impacto positivo. Esse é um conhecimento que nós do ecossistema de impacto temos e que pode contribuir muito nesse espaço. E, claro, no contexto de redes como a Latin Impacto e tudo isso, e vocês que são organizações de referência nos seus países e contextos, nós possuímos um papel essencial, às vezes, de incidir entre os reguladores, buscando marcos regulatórios mais favoráveis, que apoiem os incentivos fiscais, por exemplo, para investimentos verdes, sociais e tudo isso. A colaboração com cooperativas também é muito importante para nos alinharmos com a filantropia, os fundos, fundações, institutos e tudo isso, alinhando aos atores corporativos para compartilhar aprendizagens e apoiar a difusão de práticas ASG. Nós geramos muitos bons casos de impacto social, ambiental no nosso ecossistema e é importante construir essa conexão com os atores corporativos, porque cada ator nesse ecossistema tem uma responsabilidade e um impacto que ele pode gerar. Eu sei que temos perguntas no chat, vou respondê-las ao final, mas o último ponto que eu quero usar para concluir é esta mensagem. Eu creio que o futuro do ESG em mercados emergentes não se definirá só por padrões, que foi o início das minhas palavras. Muito se fala num contexto, especialmente em países
do assim, chamado Norte Global, desenvolvidos, sobre os estándares, os padrões, os sistemas e tudo isso. Mas para nós, nos mercados emergentes, eu acredito que isso vai gerar decisões valentes, o capital mais paciente, a colaboração e o compromisso real com o impacto e a transformação. Porque os sistemas são temas que nós vimos no nosso dia a dia. Então, essa transformação ela é muito necessária para que todos as vejam e que todos busquemos o desenvolvimento sustentável. Então, eu acredito, mais uma vez, que todos nós, nossas organizações, atores, corporativos, governos, todos temos um papel importante nessa interação, olhando para o desenvolvimento sustentável, para a construção de um futuro melhor para todos nós.